boa tarde. Vamos iniciar aqui mais um webinar da UTC América Latina, em conjunto com Ciena e CEL, e que vai falar sobre segurança cibernética em redes de utilities. Isto é bastante importante, porque no momento estão sendo implantados vários procedimentos de segurança cibernética nessas empresas. Esses procedimentos são procedimentos regulatórios ou obrigatórios, emitidos pela ONS e suportados pela ANEEL, e nós estamos satisfeitos por contar com os nossos 3 palestrantes de hoje, que é a Rafaela Werlang, da Ciena, Eduardo Gonçalves, da CEL, e Roberto Bolsinhas, consultor, inclusive consultor da UTC-AL. Eu queria lembrar para vocês que esse é um dos 40 webinários que a UTC América Latina já fez. Nós estamos perseguindo esse nicho tecnológico e espero que vocês gostem de mais esse evento. Quero lembrar também que dia 30 de agosto até dia 3 de setembro, a UTC América Latina terá o nosso Summit Online. Serão 5 dias de palestras, painéis, desde segunda-feira até sexta, sempre de 2 horas às 4h30, com aproximadamente 5 ou 6 palestrantes ou participantes em cada painel, inicialmente fazendo as suas palestras e depois tendo os seus debates. Nesse webinar de hoje, nós teremos 45 minutos de apresentações, em torno de 45 minutos de apresentações. Depois vamos abrir para perguntas e respostas, e os 3 apresentadores estão disponíveis para responder as suas dúvidas e perguntas. Então, de acordo com o que nós combinamos, a ordem dos palestrantes, nós vamos ter primeiro o Roberto Bolsinhas, depois Rafaela Werlang e depois o Eduardo Gonçalves. Então, eu vou passar a palavra agora para o Roberto Bolsinhas, que é o primeiro a falar. Muito obrigado. Roberto, com você. Deixa eu colocar... Tudo bem? Tudo bem, né? Bem, boa tarde. Primeiro, boa tarde aos colegas de evento, Rafaela e Eduardo. Boa tarde, Dimitri, e boa tarde a todos que vão nos acompanhar nessa jornada de hoje, da segurança cibernética, né? Um assunto muito interessante. E eu queria agradecer à Ciena pela oportunidade de participar dessa mesa e desse debate aqui, com esse time maravilhoso. E parabenizar a UTC-AL por esse espaço que ela criou e vem desenvolvendo, que o Dimitri acabou de falar, mas que ele é muito importante na disseminação e compartilhamento de conhecimento do setor, né? A minha parte, a ideia é que cada um faça uma breve apresentação e como provocação, digamos assim, e em seguida, respondendo a perguntas, os assuntos seriam mais detalhados à medida que fossem sendo trazidos. Eu começo construindo um cenário macro da segurança cibernética, focando, terminando no nosso Brasil, né, no nosso setor, das agências do regulatório, que é o objeto mais assim, imediato, né, que é o atendimento à regulação. A infraestrutura crítica, ela se relaciona a serviços essenciais e se relaciona também à segurança nacional, a segurança do cidadão e a segurança da sociedade como um todo.
O Brasil, ele, através do decreto de 2018, a política, que foi a Política Nacional de Segurança das Infraestruturas Críticas, definiu o que é uma infraestrutura crítica, né? Que é ampla, são instalações, serviços, bens e sistemas cuja interrupção, destruição total ou parcial provoque sério impacto social, ambiental, econômico, político, internacional à segurança do Estado e à sociedade. Então, esse é o conjunto de infraestrutura crítica que as utilities estão imersas, né? A Comissão Europeia, recentemente, já tem alguns anos, recentemente, ela identificou, declarou que a infraestrutura elétrica, né, ela é a mais crítica das infraestruturas críticas, né, pela, pelo, pela cadeia, pelo desencadear de problemas nas demais infraestruturas. Existe um grupo de estudo do setor elétrico da UFRJ, que esse grupo eles publicaram um artigo recentemente e tiraram algumas conclusões interessantes, né? Fizeram uma pesquisa em 2 bases de dados assim, de publicações acadêmicas, né? Para identificar as publicações, o interesse, né, nessa área. E construíram esse mapa de palavras que dá uma ideia da extensão deste assunto segurança cibernética no setor elétrico. Você vê que ele se espalha e é uma coisa que vai assim, permear nossas falas sempre na parte de segurança, é a extensão, né? A extensão desse setor e dessas questões, que cada uma dessas palavras tem uma profundidade incrível, né? O setor elétrico, agora, como sendo o mais relevante, né, partindo dessa premissa, o setor elétrico ele sofre, como toda a sociedade mundial, né, particularmente no Brasil, de uma transformação, eu diria assim, quase que disruptiva em todos os sentidos, tecnológica, procedural e de negócios, né? Então, os 3Ds que sempre se fala que movem, né, que mobilizam, que são função da transformação, que é a digitalização, a descentralização e a descarbonização. E a transformação da energia, uma das coisas, da energia como um produto, né, como um serviço. Então, são coisas que estão dentro daquela nuvem, aquela nuvem endereça algumas mudanças dessas, e os crimes cibernéticos aparecem, obviamente, né? Que é vocês estão escutando um barulho? Bem, as empresas, para mitigar esses crimes cibernéticos, as empresas estabeleceram protocolos de proteção cibernética que são, cada empresa estabelece com mais rapidez do que o Estado, digamos, que é o enquadramento regulatório, né, que é muito delicado, que envolve uma série de questões. Em relação ao enquadramento regulatório, aquele trabalho da GESEL, né, do GESEL, do Grupo de Estudos, ele trouxe algumas conclusões. Primeiro, que os Estados Unidos é um lugar onde houve mais contribuições nesse assunto. Em 2008, já a NEFC, né, estabeleceu a CIP, né, que eram os protocolos, padrões de proteção da infraestrutura crítica, e evoluíram até hoje, que são 11 requisitos de segurança das infraestruturas críticas. E ao longo desse tempo também, a NIST, né, o governo americano, investiu bastante. A NIST criou várias coisas em específico para o setor elétrico, frameworks, melhores práticas, etc. E criou recentemente uma agência, o Departamento de Defesa americano, o DoD, criou uma agência específica
de segurança cibernética, segurança energética e reestabelecimento, né, de eventos, né? Essa agência específica do governo focada em energia. A Europa, através da ENISA, ela trabalhou em 2016 algumas diretrizes, né, chamam diretivas, né, da 2016, focando os serviços essenciais. Em 2019, ela colocou trouxe como é que se diz, o específico para o setor elétrico, já não mais somente para o essenciais setor elétrico. A China, em 2016, estabeleceu uma lei específica de segurança cibernética. E, muito bem, com esse cenário, né, de mundial, chegamos no Brasil, né? O que tem sido feito ao longo desse tempo com um recorte apenas do ONS e ANEEL, que são os reguladores, né, do setor elétrico, já que fiz um recorte do setor elétrico nesse momento, né? Poderia ser telecomunicações e finanças e tal. Em 2017, então eu vou destacar aqui três marcos, né? Em 2017, em janeiro de 2017, resultante de um trabalho anterior, a ONS colocou no submódulo 1014, referente ao centro de operação, que deveriam existir nos centros de operação e controles, né, do ONS, dos seus agentes, recursos tecnológicos para proteção contra ataques cibernéticos na rede de supervisão e controle e no centro de operação. Passaram-se praticamente 3 anos, né? E o ONS, em dezembro de 2020, ela fez uma alteração no submódulo 16, na verdade, ela criou o submódulo 2.16, onde ela também referente ao centro de operação, né, de supervisão e controle dos centros de operação, continuou com os recursos tecnológicos contra ataques cibernéticos, mas ela acrescentou que os agentes deveriam também ter políticas de segurança, além de recursos tecnológicos. É claro que nesses 3 anos houve todo o procedimento regulatório que a ANEEL trabalha juntamente com o ONS, mas eu vou deixar para um outro momento. De repente, a gente fala isso no debate. E, finalmente, o mês passado, né, em julho, no dia 9, foi publicado, foi oficializado, entrou em vigor um submódulo específico do ONS sobre requisitos mínimos de segurança cibernética para os centros de controle, né? E para a rede de supervisão e controle dos centros de operação. Só que ele denominou de ArcCiber, botou uma sigla, e este digamos assim, é o que está valendo, é o que está sendo exigido a partir do dia 9 para os agentes sobre a operação do ONS neste momento, né? Porque com essa transformação, o ONS trabalha com a geração, com os agentes de geração, e com a instituição da geração distribuída e a transmissão, como é que o ONS vai ser responsável pelo SIM, né? Então, há um grande debate dentro do ONS e dos setores pertinentes sobre como será essa regulação, né? Essa atuação do ONS. O submódulo 5.13, ele abrange 6 áreas, né, clássicas de segurança cibernética. A arquitetura cibernética e segurança da informação também, né, porque é uma outra história, é considerada cibernética como um
pedaço específico da segurança da informação. A arquitetura sugere uma arquitetura. A governança já vinha nos procedimentos anteriores, o 216 e o 1014, que precisaria de uma política, né? E dentro dessa política, ela exige agora que seja aprovado. Tem um responsável nominado para isso. E o inventário, gestão de vulnerabilidade, gestão de acesso e monitoramento e resposta de incidentes, que são questões agora exigidas. Em que tempo? Né? Então, a partir do momento que é 9 de julho, em 18 meses, 8 desses requisitos do submódulo 5.13 serão exigidos a partir de 18 meses. E 9 meses adiante, ou seja, daqui a 27 meses, mais 3 outros, no total, mais 16 outros, desculpe, num total de 24 requisitos em 27 meses. Então, esse é o grande desafio que vai ser agora comentado e desenvolvido pela Rafaela. Eu passo a palavra, então, para a Rafaela desenvolver mais coisas. Então, eu agradeço e espero mais perguntas. Obrigada, Roberto. Queria começar agradecendo a presença de todos, a presença dos meus colegas aqui na apresentação e também a presença de todo mundo convidado que está apreciando a nossa apresentação e vai participar do nosso debate daqui a pouquinho. Bom, eu vou compartilhar a minha tela. Acredito que vocês já estejam vendo a minha tela. Primeiro, eu sou a Rafaela Verlan, então, como o próprio Dimitri já tinha comentado, eu trabalho na Ciena. Eu estou aqui em nome dessa parceria, né, da Ciena, do Grupo Binário e da CEL. A gente vai comentar um pouco sobre a segurança cibernética nas redes de utilities. E será que a sua rede já está preparada para o que vem aí adiante? Então, vamos ficar de olho, porque, como disse o Roberto Bolsinhas, temos coisas a fazer, temos aí algumas alterações que precisamos fazer na nossa rede para que a gente possa estar compliant com todos os requisitos da ONS que o Roberto já comentou com a gente. Bom, o primeiro ponto que eu trouxe para vocês, para a gente começar essa discussão, é um relatório que saiu recentemente, um relatório da Verizon. Aqui embaixo vocês encontram, né, o link para baixar esse relatório completo. Ele é um relatório bem completo que fala sobre segurança da informação, fala sobre segurança cibernética, fala sobre ataques e eventos que acontecem na rede de maneira geral, não só no setor elétrico ou no setor de energia, mas em todos os setores de uma maneira geral. E eles analisam, então, esses dados globais de uma maneira global, ou seja, eles olham para isso de uma maneira bastante global, independente de qual a área ou independente de qual o mercado, e depois eles analisam mercado a mercado, como esses dados eles são diferenciados, né? Como os eventos são diferentes, as invasões são diferentes em cada um dos mercados. Então, de maneira global, quando a gente pensa em todas as invasões, todos os eventos de cybersecurity que aconteceram no mundo todo, geralmente, ou a maioria desses eventos, eles têm como alvo, né, obter informações pessoais, obter informações da sua conta bancária, ou informações sobre o número do seu cartão de crédito, esse tipo de informação que traz um ganho e traz um lucro imediato, né? Só que quando a gente começa a analisar setor a setor, cada um desses diferentes setores, desses diferentes mercados, a gente começa a ver algumas diferenças. E esse gráfico que eu trouxe para vocês, ele é um gráfico específico sobre o setor energético. Aqui está misturado um pouco de mineração, está misturado óleo e gás, junto com a parte de utilities. Mas a gente consegue ver a grande diferença, né, que a gente tem entre os ataques dentro desse setor e os ataques de maneira geral. Primeiro ponto que eu quero trazer para vocês aqui
é sobre os padrões. Então, quando a gente fala nos padrões de ataques ou de eventos que acontecem dentro desse setor, a gente consegue identificar que a gente tem social engineering como um dos principais. E aqui no gráfico está bastante claro isso, né? Que social engineering é um tipo de evento, um tipo de ataque que cresceu absurdamente agora durante a pandemia. Então, a gente já via, né, uma tendência de crescimento bastante grande antes da pandemia, e durante a pandemia isso só aumentou ainda mais. Muito provavelmente porque cada um de nós acabou tendo que trabalhar de casa, a gente acabou isolado dos nossos colegas, então a gente acabou tendo muito mais interações virtuais com as pessoas, muito menos interações pessoais, e esses hackers, né, essas pessoas, elas se aproveitam dessa situação para tentar criar uma relação com a gente, né, com os alvos desses ataques, e tentar fazer com que a gente acredite que eles são pessoas que estão ali no meio e acabe compartilhando. Engraçado isso, não é compartilhando, ou seja, ele não vai invadir a sua rede para obter informações. Ele faz com que você acabe, por vontade própria, compartilhando informações, algumas informações que são vitais para ele, e ele acaba utilizando essas informações para invadir o seu sistema ainda mais. Então, primeiro ponto de atenção aqui, a gente precisa ter esse mapeamento, né, bastante interessante. Isso é, inclusive, um dos tópicos que o Roberto comentou, né, que é essa parte de gestão das vulnerabilidades. A gente precisa ter isso bastante claro, quais são os pontos vulneráveis da nossa rede e do nosso pessoal, não só da nossa rede também, mas que pontos podem ser utilizados, podem ser aproveitados pelos hackers para invadir o nosso sistema. E isso pode ser feito através, o social engineering, ele é feito através de acesso às nossas redes sociais, ele é feito através de envio de e-mail se passando por outra pessoa, ele é feito através de várias maneiras e a gente tem que estar aware, né? A gente tem que estar prestando atenção nisso para não acabar caindo no conto da sereia e divulgar informações que são confidenciais. Bom, o segundo ponto, que é bem importante, é o motivo, né? Por que essa indústria ela é visada nesse tipo de ataque? E é principalmente por conta de interesse financeiro. E esse interesse financeiro, diferentemente do que eu comentei anteriormente, né, que de maneira geral os hackers eles estão buscando lucro rápido, que é obter informação de conta bancária e cartão de crédito. Aqui o interesse é fazer ransomware, ou seja, é invadir o seu sistema para depois cobrar um certo resgate, ou para não divulgar informações, ou para liberar o acesso a servidores que talvez eles tenham bloqueado, ou até mesmo para retornar o serviço, né, caso o hacker tenha conseguido derrubar o seu serviço, para que você consiga retornar esse serviço, eles cobram esse tipo de resgate. Então, ransomware, a parte de resgate, é o principal ponto que esses hackers buscam quando eles estão buscando invadir esse tipo de setor. E outro ponto interessante é com relação aos dados comprometidos. Então, quando eles fazem esse tipo de ataque, eles fazem esse tipo de incidente, né, dentro da rede, o que eles estão principalmente buscando são informações de credenciais, ou seja, informações de acesso, para poder entrar cada vez mais fundo dentro da rede, para entrar cada vez mais no core da rede e causar, né, um ataque que tenha um impacto muito maior e, com isso, aumentar o ransomware, aumentar o resgate, o valor do resgate que eles vão poder cobrar. Então, toda essa parte é muito importante. Tudo isso a gente tem que ter em mente e tem que ter essa monitoração, tem que ter toda essa parte de gestão de vulnerabilidade. A gente tem que tomar muito cuidado com toda essa parte de gestão de acessos, porque é isso que os hackers estão atrás quando eles fazem esse tipo de invasão na rede. Essa invasão, né, nesse setor, ela geralmente é uma invasão que é faseada. A gente não tem uma invasão imediata, buscando um lucro rápido. Esse tipo de invasão é um tipo de invasão que é demorado, é lento,
exige, né, um planejamento, um reconhecimento da empresa, um reconhecimento dos setores, exige uma pesquisa prévia, então toma-se um tempo de planejamento. Isso nos mostra que esses hackers, eles estão cada vez mais profissionais nesse tipo de invasão. Já não é mais um cara sozinho que está ali da sala do quarto dele ou da sala dele tentando acessar e tentando roubar informação. Não, isso é muito mais profissional do que somente um jovem ou somente um adolescente querendo burlar o sistema. Isso aqui é muito mais grave. E a gente também, como eles estão evoluindo, né, como os hackers estão evoluindo e como essa indústria de hacker está evoluindo, a gente aqui também tem que evoluir tão rápido quanto ou mais rápido do que eles, né, para que a gente possa barrar e evitar esse tipo de ataque. Então, eles primeiro fazem um reconhecimento, eles verificam quais são os alvos que eles podem atacar dentro da empresa, eles tentam invadir, eles tentam entrar nos sistemas, mas sem necessariamente causar muito dano nesse começo, porque o interesse deles é entrar cada vez mais fundo dentro da empresa, sem deixar muito rastro, para que ele possa ir criando e se armando para o momento do ataque final. Então, ele entra dentro dos seus controladores, né? Entra dentro de toda a parte de comandos, de toda a parte de gerenciamento da rede, e eles começam a se preparar para o segundo estágio. O segundo estágio é quando eles efetivamente deixam a rede de TI, né, que é a rede que está normalmente já diretamente conectada à internet, e eles começam a entrar um pouco mais a fundo para causar efetivamente muito mais dano dentro da sua rede. Seja entrar, por exemplo, dentro de servidores que detêm informação vital para a companhia, seja entrar dentro da sua rede TO, né, dentro da sua rede de OT, a rede operacional, para tentar derrubar os serviços ou tentar bloquear os serviços, tentar derrubar a sinalização da rede. Então, eles começam a buscar e começam a tentar entrar nessa segunda fase do ataque, onde aí sim eles se preparam para derrubar realmente a sua rede ou sequestrar os dados, né, sequestrar os hosts, sequestrar os servidores que detêm toda a informação necessária, a informação vital dentro da sua rede. E aí é nesse momento que eles causam o maior dano, é nesse momento que eles causam todo o dano possível e exigem o resgate. A nossa função, então, é identificar esses ataques, identificar esses problemas o quanto antes e impedir que eles consigam barrar, né, consigam passar por essa barreira que existe entre o estágio 1, né, o estágio que está conectado à internet, ou seja, a rede que está conectada à internet, e o estágio 2, que é a rede de OT, ou então a rede mais reservada onde estão os servidores essenciais. Agora, eu vou chamar o meu colega da CEL, que ele vai comentar um pouquinho mais sobre a arquitetura que a gente pode colocar, né, arquitetura de rede de segurança e alguns outros pontos, para que a gente possa realmente tentar impedir ou dificultar ao máximo a vida desses hackers quando eles estão tentando passar de um estágio para o outro. Vamos lá, deixa eu deixar de compartilhar aqui. Vai lá, Eduardo, com você. Obrigado, Rafaela. Boa tarde a todos. Eu sou Eduardo Gonçalves, engenheiro de aplicação e suporte técnico na CEL. Primeiramente dizer que é um prazer estar discutindo com vocês um tema tão interessante e parabéns à organização do TCAL para proporcionar essa discussão aqui entre os especialistas do setor e pessoas de diferentes áreas do setor, mas que, de maneira geral, estão trabalhando para o mesmo fim, que é tornar o setor elétrico mais seguro do ponto de vista cibernético. Então, a minha apresentação tem apenas um slide, para a gente resumir quais são os principais controles e as principais ações que nós temos que tomar no nosso sistema de tecnologia da operação. Então, eu coloquei aqui no slide as principais, coloquei os principais tópicos elencados pelo procedimento de rede. Então, no procedimento de rede, ele coloca, primeiramente, o que os agentes precisam fazer
fazer uma arquitetura tecnológica para o ambiente. O que significa isso? Basicamente, nós colocamos esse slide, uma referência, a arquitetura de referência. Esse é um documento, uma imagem que nós pegamos do documento de defesa em profundidade, publicado pelo Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. É um excelente documento, nós deixamos para os participantes a referência, caso tenham interesse em checar depois. Mas, basicamente, esse documento trata as principais ações que nós devemos tomar para tornar nosso ambiente de tecnologia de operação mais seguro ciberneticamente. Então, essa arquitetura é uma arquitetura proposta e ela segue o modelo de Purdue Model, que é o modelo de Purdue Model solicitado pelo procedimento de rede para os agentes acompanharem. Então, basicamente, nessa arquitetura, o procedimento de rede, o submódulo 5.13, começa com a arquitetura tecnológica para o ambiente, e essa arquitetura de referência nós colocamos aqui. Vamos começar aqui pelo nível 5, uma DMZ interna. Nessa DMZ interna estão, basicamente, os servidores web e de e-mails da corporação. Então, a página web da corporação está nessa DMZ que faz a fronteira com o mundo não seguro, o mundo da internet. Na sequência, nós temos o nível 4, que é a rede corporativa, os escritórios da empresa, onde nós temos também endereço de e-mail e a parte da corporação mesmo para fazer as funções de controle de TI da corporação. Na sequência, e nós sabemos que grande parte dos ataques que acontecem hoje em dia são oriundos da internet e afetam primeiramente a parte de TI. Então, aqui em cinza nós destacamos o ambiente de TI da corporação. Né? E como esse ambiente possui mais superfície, mais possibilidade de ser atacado, né, pela internet, ele está segregado da rede de TO, que é a rede de nível 3, nível 2, nível 1 e 0, através de uma segunda DMZ, onde você realmente utiliza controles para segregar um ambiente que pode ter maior probabilidade de ser corrompido, né, da rede de TO. Então, a rede de TO é o que está no nível 3, onde nós temos o centro de operação do sistema, temos historiadores, acesso de engenharia, né? E esse acesso remoto, o que os agentes utilizam para controlar o sistema remotamente, ele se comunica com as subestações, né? Então, aqui no Cell Area Zone é onde estão as subestações, e aí nós temos nas subestações diferentes níveis, por exemplo, nível local, de HM nível 2, onde está a rede de switches, onde geralmente é implementado uma HM local para fazer a interface com o centro de operações. Então, existe mais uma segregação. Né? E na sequência, nós temos a parte do Celeste de proteção, dispositivo de proteção e controle, onde controla efetivamente o sistema e operam os equipamentos primários em nível 0 do nosso sistema. Então, basicamente, essa arquitetura tecnológica para o ambiente é solicitada para que você, segregando em diferentes camadas, consiga implementar mecanismos de defesa específicos para cada camada, de forma que, se uma camada é comprometida, se o seu escritório ele é comprometido no nível 4, pelo ransomware, como a Rafaela colocou, isso é mais difícil de ser estendido, esse ataque é mais difícil de ultrapassar e chegar na rede de TO efetivamente, nível 3, 2 e 1. Então, essa tecnologia, arquitetura em camadas, realmente é utilizada para tornar seu sistema mais seguro e conseguir realmente implementar controles específicos para cada camada. Né? Bom, na sequência, antes de falar de equipamentos, a gente sabe que de nada adianta nós aplicarmos equipamentos sem aplicarmos uma governança e uma segurança da informação. Então, são políticas e procedimentos. Então, o submódulo 5.13 também aborda a necessidade dos agentes terem um documento com relação que trate da governança e da segurança da informação. Então, a segurança cibernética depende de procedimentos e de um engajamento executivo da empresa. É necessário que as empresas tenham um engajamento executivo para que você tenha condições financeiras de implementar, primeiramente, uma política de controle a incidentes e, na sequência, implementar, assim, os controles específicos envolvendo equipamentos e todas as outras funções de um sistema de segurança. Na sequência, o procedimento de rede também trata do inventário de ativos. Né? O inventário de ativos, basicamente, é o agente conseguir, com uma certa periodicidade, mapear os fabricantes que estão na sua rede, o firmware dos equipamentos, o endereço IP, o MAC address. Né? Então, tudo isso pode ser feito através de ferramentas que automatizam o seu inventário mais fidedigno, mais fiel, para você ter um controle realmente quando tiver
um sistema que você tenha implementado na sua empresa for hackeado ou tiver uma vulnerabilidade, você consiga mapear exatamente quais equipamentos têm que ser atualizados e direcionar a sua ação de controle. Na sequência, o procedimento o submódulo 5.3 também trata da gestão das vulnerabilidades. Então, basicamente, o agente tem que, com uma certa periodicidade, tem que aplicar patches de atualização dos equipamentos. E aqui nós chamamos bastante atenção a CEL, como fabricante de tecnologia da operação. Nós sabemos, como os agentes sabem, que não é tão simples como aplicar patch, como é na parte de escritórios de TI. Então, a aplicação de um patch, seja atualização de Windows, se você tiver que atualizar um Windows que roda uma HM local, por exemplo, você vai ter que tirar a subestação de operação por um certo período durante a atualização. Vai passar a supervisão da subestação. Se sair uma vulnerabilidade em um relé de proteção, algum protocolo específico, você tenha que atualizar aquele relé, atualizar o firmware, nós sabemos que isso envolve desligamento, planejamento para desligamento das linhas, por exemplo, desligamento do transformador. Então, essa gestão de vulnerabilidades tem que ser tratada, é muito importante, mas tem que ser tratada com uma certa ressalva com relação ao que aplicar de patch de atualização no sistema de proteção e controle, na rede de TO. Muitos patch de atualizações são atualizações que não são vulnerabilidades, mas não são aplicáveis, não representam grandes perdas para o agente, justamente porque não afeta o sistema dele. Então, como o nosso sistema não pode parar, a tecnologia de operação não pode parar, é muito difícil a gente aplicar os patches assim que sair, aplicar prontamente. Precisa realmente ter uma política de periodicidade e um planejamento para a aplicação dos patches. Na gestão de vulnerabilidades, nós também chamamos atenção com relação aos service bulletins que os fabricantes eles disponibilizam para os clientes, indicando realmente vulnerabilidades. No caso da CEL, e outros fabricantes também emitem service bulletins com uma certa frequência, indicando e nós mapeamos quais clientes possuem a versão afetada. Então, com isso, nós conseguimos identificar e entrar em contato com clientes específicos, alertando sobre possíveis vulnerabilidades. Então, tudo isso faz parte da gestão de vulnerabilidades do setor. Extremamente importante também com relação à gestão de acesso. É necessário, o submódulo solicita credenciais de acesso, que as credenciais de acesso devem ser individuais e aprovadas por alçada competente. Nós sabemos hoje em dia que o acesso às subestações, grande parte desse acesso, ele é feito de maneira não controlada. Ou seja, você pode estar no centro de operações ou, no pior dos casos, fazer o acesso pela internet. Nesse caso do acesso pela internet, o próprio submódulo ele solicita a utilização de VPN e também de segundo fator de autenticação, porque VPN sozinho não garante, só vai criptografar o dado, mas se você tiver a credencial roubada, um atacante, como aconteceu na Ucrânia em 2015, vai conseguir fechar um túnel VPN e se não tiver múltiplo fator de autenticação, você consegue fazer um ataque mesmo pela VPN. Mas, de maneira geral, seja externa à organização ou seja interno no centro de controle, hoje o acesso não é controlado, então você não sabe quem acessou o dispositivo, quem enviou o ajuste, a hora. Então, basicamente, o que o procedimento de rede está solicitando é que os agentes implementem rotinas de controle para garantir usuários individuais, gerenciamento de senhas, né, para realmente você conseguir ter uma granularidade e conseguir depois auditar o acesso remoto aos dispositivos. Então, é extremamente importante a parte da gestão de acesso. E, por fim, tem um item específico para monitoramento e resposta a incidentes. A gente sabe que vulnerabilidade nós nunca estamos 100% seguros. Se depois de todas essas políticas que você implementou, o seu sistema ainda for corrompido, você tem que ter uma política de monitoramento e resposta a incidentes para conseguir minimizar os efeitos dessa ação do atacante sobre o seu sistema. Então, basicamente, no monitoramento e resposta a incidentes, o procedimento de rede ele solicita log de segurança, sistemas IDS, IPS, anti-malware. Veja, esse log de segurança não quer dizer um SOC e um CIEM. Por enquanto, você pode implementar um dispositivo que seja um concentrador de logs. Então, se você tiver diferentes dispositivos na sua rede gerando log de segurança, você pode apontar esses logs para um dispositivo concentrador que, até este momento, isso vai estar atendendo o procedimento de rede. E essas regras de geração de alertas revisadas periodicamente. Okay? Então, nós colocamos esse slide realmente para direcionar talvez as discussões e algumas perguntas, a gente pode utilizá-lo na sequência.
existe ainda um item com relação, o último item do procedimento de rede é com relação às exceções. Os agentes precisam, você pode não conseguir aplicar controles a todos os seus dispositivos, mas os que você não conseguir, você tem que estar ciente e aplicar, deixar isso totalmente documentado como uma exceção e por que você não conseguiu implementar, reconhecendo os riscos dessa ausência aí de segurança. Então, essa aqui é basicamente uma arquitetura que nós podemos utilizar na sequência. Eu agradeço aos participantes e deixo o contato da Schweitzer, caso tenha interesse, e a gente pode abrir agora para as perguntas e interação com os participantes. Obrigado. Muito obrigado. Vamos abrir para debate. Se você puder parar o compartilhamento, eu boto todo mundo aqui na tela para a gente começar a responder as perguntas. Muito obrigado. Vamos lá. Eu tenho algumas perguntas do público, tenho uma curiosidade minha, tem várias coisas acontecendo aqui. Mas uma primeira, que eu acho muito interessante, e eu deixo vocês definirem quem vai responder, saiu o procedimento de rede do ONS, saiu o módulo 5. Muito bem. Por onde começar a implementar os itens requeridos nesse submódulo? Eu sei que existe uma primeira onda, agora eles nem chamam de onda, na primeira vez que foi escrito o documento era a primeira, segunda, terceira onda, agora são 2 ondas, mas em termos gerais, como vocês veem isso? Onde começar? Posso começar? Eu posso. Pode ir lá, vai lá, Eduardo. Fique à vontade, Rafaela. Pode falar. Bom, eu ia comentar que eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa identificar é o que já temos dentro da nossa rede. Então, quais dos requisitos a gente já atende inicialmente, se é que a gente atende algum, e identificar qual é a distância que estamos entre o que temos hoje e o que precisamos atender. E, eventualmente, buscar, né, uma parceria que possa auxiliar dentro desse passo a passo, e que tenha conhecimento, que entenda, né, o mercado, entenda o que está sendo solicitado pelo procedimento e possa auxiliar nesse passo a passo em direção à resposta aos incidentes. Eu acho que a gente precisa ter isso bem claro, precisa identificar quais são os pontos em que a gente está devendo, né, para o procedimento, e correr atrás, porque não tem tanto tempo assim, né? A gente até pode pensar que 1 ano e meio é bastante tempo, mas quando a gente está falando de fazer uma alteração tão grande na rede, e não só na própria rede, né, mas em todos os procedimentos, a maneira em que a gente atua, documenta, toda a parte, né, de governança e acesso, eu acho que é um processo bastante árduo que vai dar bastante trabalho para todas as empresas do setor. Okay. Rafaela, concordo com você. Com relação à governança, eu acho que realmente o mais importante é começar a identificar o que já está atendendo e primeiramente olhar para as políticas. Você tem que ter uma política, os agentes têm que ter uma política de gerenciamento de risco. Primeiramente, avaliar o risco, avaliar se a sua instalação é uma indústria, se é uma concessionária. A gente está falando aqui do submódulo do ONS, mas também para indústrias, distribuidores. Avaliar os riscos, entender o seu sistema, com base nesses riscos específicos, implementar os controles de segurança. Então, é preciso realmente começar, talvez, por uma política de segurança, uma governança, ter documentos bem documentado, o procedimento de segurança cibernética da empresa, porque a gente sabe que isso é um processo de maturação, não é fazer agora e esquecer, ele vai fazendo e vai evoluindo. E só depois que você tiver esse procedimento, reconhecer os riscos da sua empresa, reconhecer a vulnerabilidade, na verdade, identificar a primeira vulnerabilidade, e essa vulnerabilidade pode ser explorada para se tornar um risco. Então, você identificando isso, na sequência, você partir para as ações de controle, implementar uma arquitetura em camadas, aplicar os equipamentos que podem ajudar, mas realmente é muito importante que as empresas comecem
fazendo uma política de segurança e também conscientização das pessoas, dos funcionários, porque a gente sabe que não adianta a gente colocar o melhor equipamento do mundo porque o elo mais fraco são as pessoas no sistema. Então, tem que ser tudo bem alinhado, mas eu acho que começando por uma política, uma parte de governança, uma política bem definida, alinhado com implementação tecnológica e gestão de pessoas. Muito bem. Eu vou fazer um pequeno comentário, né? Obviamente, a avaliação de risco, a avaliação de maturidade é fundamental para isso. Vocês têm toda a razão. O problema todo é que você tem todo o procedimento a seguir, mas antes de fazê-lo, você tem que ter uma avaliação de risco, uma avaliação de maturidade e tal. E tem uma pergunta aqui que vai muito nesse sentido, tá? Se existem recomendações da ANEEL ou do ONS de framework, procedimentos, melhores práticas, normas, etc. Saliento aqui que a própria UTC América Latina está trabalhando já há algum tempo e está em maturação, tomara que dê tudo certo, para fazer um P&D cooperado no setor elétrico sobre segurança cibernética para o setor elétrico brasileiro. E que prevê isso, prevê as melhores práticas, prevê uma mesma régua para avaliar risco e maturidade, inclusive até para fazer um treinamento de profissionais do setor. Mas a pergunta é um pouco mais ampla. Se existem recomendações da ANEEL ou do ONS de framework, procedimentos, melhores práticas e normas para segurança cibernética em utilities, nesse caso elétricas. Está mudo, Roberto. Vou pegar a palavra. Okay. Não. Até o momento, apenas o ONS, que tem uma responsabilidade do SIM, né, do Sistema Integrado Nacional, é que publicou esse procedimento, né, esse procedimento de rede, né, que é um manual de operação, que não endereça nenhuma framework ou coisa parecida. Apenas fala da arquitetura de rede, uma recomendação apenas, e na ISO 95, né? Só isso. Está em andamento a consulta pública 007 de 21 da ANEEL, que traz essa questão que está sendo trabalhada, né? Recentemente foi um trabalho bastante grande o relatório de impacto regulatório, né? Que trouxe essa questão de normas explícitas ou normas abertas, que pega essa questão que o Dimitri falou, como é que todos vão ter a mesma referência se é integrado o sistema, né? Mas não tem, nesse momento, não há essa recomendação ainda. Ok. Eu tenho outra pergunta aqui. Eu pedi para o pessoal começar a se identificar, colocar o nome da empresa, pelo menos, para a gente saber. E tem um comentário aqui do Fernando Fraissat, da Interligação Elétrica Madeira. E a pergunta dele é a seguinte: o ponto mais frágil na visão de vocês, que facilita os ataques, está nos equipamentos desatualizados ou no comportamento de risco dos colaboradores? Acho que a Rafaela já falou sobre isso, mas ele ainda faz um comentário, diz assim: quem cuida desse assunto nas empresas acaba sendo visto como o chato da segurança cibernética, infelizmente. Então, É verdade. Não, totalmente verdade, mas como a gente pode ver, né, até pelo gráfico que eu trouxe, os hackers eles têm focado muito nas pessoas, muito mais do que nos equipamentos. Então, realmente, o ponto mais fraco da cadeia é o ser humano, continua sendo o ser humano, é o ponto mais vulnerável, é o ponto que a gente consegue enganar, né? Continua sendo, por isso o próprio treinamento do pessoal, o treinamento da força de trabalho é essencial, e o reconhecimento de que essas pessoas são o ponto fraco, cada um tem que reconhecer que realmente é um ponto fraco na cadeia,
e tem que estar extremamente supervigilante. Ter equipamentos antigos não ajuda também, porque uma vez que o hacker entrou na rede através de um de nós, a gente não pode facilitar o trabalho dele depois que ele já está dentro da nossa rede. Então, ter os equipamentos mais atualizados, com os patches atualizados, como o Eduardo comentou, dificulta a segunda fase do ataque, mas não impede a primeira. A primeira, eu continuo achando que somos nós. Ok. Eu concordo, Rafaela. Acho que o elo mais fraco são as pessoas e a gente esperar que não tem como a gente evitar isso. Sempre vai existir alguém que vai cair no spear phishing. Realmente a gente tem que trabalhar nas políticas de conscientização e ao mesmo tempo aplicar, como você falou, os patches quando possível e também fazer hardening, ou seja, você configurar os equipamentos com as boas práticas. Por exemplo, se você colocar um firewall, que a última regra é, se não bater nenhuma regra que eu configurei, bloquear e não deixar NN que a gente sabe que existe por aí e passar tudo. Então você tem que realmente ter as funções de controle para conseguir, caso as pessoas sejam atacadas, o sistema seja atacado, você tem equipamentos que consigam mitigar a ação desses atacantes, né? Vamos lá, temos até bastante perguntas aqui. O Marcos Oveler da Silva, Marcos, infelizmente, não colocou a empresa dele. Eu vou ler a pergunta dele, é um pouquinho longa, mas eu achei interessante. Gostaria de saber se já temos uma rotina ou ações para estabelecer controles mínimos de segurança cibernética para o setor elétrico em instalações das concessionárias de distribuição. Ficou muito claro para mim que o ONS fez o ambiente regulado do lado da transmissão. Recentemente foi publicada a RO CBR-01, porém para ambientes operativos do ONS, ou seja, apenas instalações das concessionárias de geração e transmissão. Vocês concordam? Ou respondam isso? É com você. Sem dúvida nenhuma. É só o ambiente operativo do ONS, porque ele se refere à supervisão e controle dos centros de operação. Né? Que o ONS foi muito claro que é o ARCIBER, né? Que ele batizou de ARCIBER. Então, é apenas o ONS e os seus agentes. Mais nada. Isso vai muito de encontro ao que nós, na UTCL, pensamos. Quer dizer, o setor de distribuição realmente precisa desses procedimentos, melhores práticas e tal, para tratar de segurança cibernética como um todo. Eu só queria Dimitri, fazer desculpe, Eduardo. fica à vontade, Roberto. Precisa pegar o token. Só é rápido. O ONS ele tem um trabalho muito interessante, tem planejamento estratégico, tem um plano de desenvolvimento tecnológico, né, plurianual, e dentro, quando ele cria vários cenários, o PDDT, que eles chamam, é um anexo do planejamento estratégico. Ele cria diversos cenários. Um dos cenários, eu mencionei rapidamente, é como tratar a distribuição distribuída, que a distribuição, então, vai ter que entrar e vai ser um sistema único. Então, eu acho que em algum tempo essa conversa nossa a resposta será um pouco diferente, mas nesse momento ainda está fora a distribuição está fora, né? Do ONS, do ROCB-BR-01, que é o 5.13. Eduardo. Nesse mesmo sentido, embora realmente o submódulo não contemple as distribuidoras, nós sabemos que existem diferentes documentos e normas, guidelines, que eles já estão utilizando, né? Existe a ISC 62351, que é a norma de segurança cibernética da ISC 1850, que engloba toda a parte de comunicação na subestação. Existe a 62443, que é a norma de segurança cibernética para sistemas industriais. Existem os guidelines do NIST, os documentos da NERC-CIP. Então, embora não exista um documento que nivele, do ponto de vista cibernético, as distribuidoras, a gente pode aí buscar referências internacionais para já começar a trabalhar na segurança cibernética da distribuição, né? É claro que o procedimento de rede submódulo 5.3 também ajuda em realmente nivelar os gastos que as empresas vão ter com seus sistemas, porque enquanto
Sem ele, você poderia fazer um empreendimento sem considerar os requisitos mínimos de segurança cibernética. O procedimento de rede também tem um aspecto que vai nivelar todo mundo no mesmo padrão para seguir os requisitos mínimos. Então, existe a questão comercial também, mas existe também documentos internacionais que a gente pode utilizar como referência quando não tiver uma regulamentação, como é a parte de distribuição. Perfeito. Eu acho que você tocou num ponto muito importante. Quer dizer, você ter isso, você pode ter os procedimentos da NERC, do NIST, etc. e tal. Mas esses procedimentos não dirigem você para a recuperação dos seus investimentos. Quando você tem um procedimento da ANEEL, quando você tem uma regulamentação da ANEEL ou do ONS suportado pela ANEEL, você recupera os seus investimentos. Senão, você não tem como classificar os seus investimentos específicos para a segurança cibernética. Mas vamos lá. Essa pergunta agora é do Roberto Suzuki, da Fortinet. Eu pedi para todo mundo me ajudar nos debates, então, mais uma perguntinha aqui. Como vocês vislumbram a implementação do gerenciamento de risco no contexto de TA ou TO, tecnologia operacional? Bom, posso começar respondendo? Sim. O gerenciamento de risco realmente parte de você identificar o risco no seu sistema, então você realmente entender exatamente quais são os elos fracos do seu sistema e implementar as políticas de segurança específicas para aquele gerenciamento de risco. É claro que a gente pode pensar no sistema Windows lá que tem várias vulnerabilidades, mas quais delas realmente são preocupantes para a operação do seu sistema? Então, esse gerenciamento realmente tem que partir, você tem que identificar o contexto em que você está inserido no setor, qual é a sua função no setor, e depois que você identificar quais são os principais ativos, depois que você identificar a sua empresa, você tem que implementar as políticas de segurança para mitigar esses riscos depois que você identificou. Eu estou de acordo com o Eduardo. Eu acho que a identificação das vulnerabilidades é o ponto principal. A gente precisa identificar, ter primeiro, né, um inventário bastante detalhado de tudo que a gente tem dentro dessa rede. Eu acho que esse é um ponto que às vezes a gente acaba não considerando tão importante, mas qualquer equipamento a mais ou a menos que esteja configurado dentro da sua rede é uma vulnerabilidade que você tem. Qualquer porta que esteja configurada a mais ou a menos dentro dos seus equipamentos é uma grande vulnerabilidade que você tem também. E, da mesma maneira, as configurações lógicas, né, quando a gente pensa nas configurações de acesso, os túneis que são criados, os serviços que estão criados dentro da sua rede, tem que estar inventariado, tudo isso tem que estar inventariado para que você tenha realmente um controle completo da sua rede. E, nesse ponto, manter todos esses equipamentos o mais atualizados, né, equipamentos mais recentes, mais novos, que tenham toda essa característica de serem mais seguros, de serem hardened, como o próprio Eduardo comentou, que tenham políticas muito mais claras de usuário, senha, acesso, tudo isso vai te ajudar nesse gerenciamento de risco dentro dessa área que é vital na empresa, né? Então, eu acho que tudo isso junto, você identificar essas vulnerabilidades, manter a sua rede atualizada, utilizar equipamentos confiáveis e criar claramente essa divisão entre a rede que a gente chama de rede TI e a rede TO, né? Criar ali uma barreira bastante clara e que na nossa parceria aqui da CEL com a Ciena é uma barreira física, né? A gente tem equipamentos diferentes conectados na TI e na TO. Eu queria aproveitar e chamar a atenção do procedimento de rede, esse 5.13, do item governança, né? Que ele chama a atenção da designação de um responsável e aprovação das políticas, né? Que vai pela questão do social, né? Tendo um responsável e tendo as políticas que nós estamos mencionando aí aprovadas formalmente, essa é um primeiro grande ganho, né? Porque enquanto
ficar mais ou menos na informalidade, tudo que for construído com maiores tecnologias e procedimentos super detalhados, mas que o guarda-chuva empresarial não tiver responsabilizado, pessoas que estejam olhando e responsável, a segurança ela se desmancha e não funciona. Aí volta aos frameworks e etc., os procedimentos, que são as coisas que são importantíssimas, né? E como eu comentei, exato, e como eu comentei, né, Roberto, os hackers, eles estão cada vez mais profissionais. A gente não pode tratar na informalidade a defesa contra hackers que hoje são extremamente profissionais, são equipes inteiras fazendo pesquisa, estudando a sua empresa e tentando entrar dentro da sua rede. Quem sabe já até estejam dentro da sua rede, buscando aí uma brecha para entrar na sua TO. Então, acho que é bem importante isso que o Roberto comentou, que a gente tem que profissionalizar também o nosso lado de defesa. Não adianta ser, como a gente falou antes, né, só um chato da segurança cibernética, tentando convencer todo mundo a participar. Eu acho que tem que ter o apoio de todas as camadas, tem que ter o apoio desde dos CEOs e todos os Cs e gerentes e todos os colaboradores da empresa. Você tocou num ponto, Rafael, extremamente importante, que é a visibilidade da rede. Você tem que monitorar a sua rede, porque se ela for atacada, no caso da Ucrânia, os atacantes ficaram 6 ou 7 meses na rede de TI até conseguir a credencial para invadir a rede de TO. Então, você segregando a sua rede e tendo ferramentas de visibilidade, fazer um scan para verificar quais portas estão abertas, verificar algum endereço IP na rede que não era esperado, algum MAC address, enfim. Você tem que ter uma visão holística da sua rede para conseguir falar, não, isso aqui é Opa. a confiabilidade é extremamente importante também para você garantir maior segurança. Muito bem, tem mais algumas perguntinhas aqui. Só antes, a pergunta anterior, que eu disse que eu não sabia de que empresa era, Marcos Ovailer da Silva, ele me escreveu aqui que é da C3E Transmissão. Então, seja bem-vindo, Marcos. Agora a pergunta aqui é do Rafael Diniz Davi, ele é da CPFL. Ele fala uma coisa óbvia e queria, óbvio, comentários de vocês, né? Muitos dos requisitos requeridos pelo ONS para ambiente ARCiber podem ser aplicados às demais infraestruturas das distribuidoras e hoje está limitado para centros de operação dos agentes, equipamentos que participam da infraestrutura de envio ou recebimento de dados e voz para ambientes operativos do ONS ou para centros de operação de outros agentes, e também ambiente operativo do ONS. A infraestrutura das instalações estratégicas, que são de recomposição, deveria fazer parte desse procedimento do ONS? O problema, na minha visão, é um pouco legal, que o ONS atua na área de internet. Exatamente. Não é competência dela, né? Neste Exato. momento, não é. Então, agora, é claro que você, estando na empresa de distribuição, poderá, e certamente deverá, né, olhar muito bem a recomendação do módulo 5 e aplicá-la na medida do possível à sua empresa, né? Isso Com certeza. Acredito que vocês todos vão concordar comigo. Eu acho que, no mínimo, começar a se preocupar com o assunto e começar a pensar na governança, né? Na parte de quem fica responsável por esse assunto internamente, ainda que não se faça um investimento massivo, pelo fato de não ser uma obrigatoriedade, por enquanto, mas eu acho que é um assunto tão importante, tão arriscado, né? O risco de não fazer nada é tão grande que eu acho que
todo mundo já tem que ter começado, já tem que estar começando, ou já tem que ter começado a pensar nisso com muito carinho. Não é gasto, é investimento, né? Tem gente. Exato. Exatamente. Tem mais algumas perguntas, mas tem um comentário até interessante que eu não sei qual é a empresa, pergunta do Lucas Bittencourt, para o organizador privadamente, quer compartilhar esse submódulo do NS. Quer dizer, é importante esse tipo de webinar também para a gente alertar as empresas que é bom ler, mesmo que se elas não são diretamente envolvidas na transmissão. Agora, Com certeza. né, essa pergunta que vocês responderam, não é o papel do ONS e tal, eu tenho uma perguntinha aqui. Se o ONS tem realmente papel de regulador ou como foi que ele regulou o tema? O porquê? Eu tenho certeza que o Bolsinhas vai poder Como é que é? responder. Perdão, deu uma picotada. Como é a pergunta? A Como? pergunta é a seguinte, pô, o ONS não é o órgão regulador, é o operador, né? Mas, nesse caso, ele soltou um procedimento de rede que tem uma vertente regulatória, né? Sim. Quais são os papéis da ANEEL e ONS nessa questão de segurança cibernética? E o ONS tem função reguladora ou alguém delegou para ele a função reguladora? Como é que foi feito isso? Isso é muito interessante, né? Isso essa montagem da ANEEL e o ONS ela é muito interessante, né? Porque a gente não encontra, pelo menos eu não percebo nas outras reguladoras, né? Como a Anatel, a do Banco Central, né? Eu não vejo esse papel do ONS nas outras, né? Agora, a ANEEL, ela colocou como um preposto. O ONS, na verdade, é um preposto da ANEEL. Até recentemente, que é a resolução 903 da ANEEL, que foi em dezembro de 2020, ano passado, né, recentemente, tudo que o ONS faria, acrescentaria ou alteraria no contexto, né, do seu trabalho, né, da sua competência, teria que ser aprovado previamente pela ANEEL. Por isso que o procedimento de rede, esse nosso, que nós estamos discutindo, o submódulo 5.13, se ele seguisse os padrões convencionais, que foi que no final de 2019 que o ONS provocou a ANEEL dizendo assim, olha só, são esses os procedimentos de rede, esses requisitos que têm que ser colocados na minha visão, depois de um ano discutindo com todos os seus agentes e com a própria ANEEL e com outros interlocutores, ela construiu um conjunto muito maior do que esse, requisitos mínimos, né, que nós estamos falando agora. Aí a ANEEL, então, abriu uma tomada de subsídios, após a tomada de subsídios, a ANEEL já abriu a chamada pública para se pronunciar em relação e os hackers super requintados e inteligentes, artificialmente ou não, né? E aprendendo cada vez mais, atacando o setor, né? Com prejuízos de bilhões de dólares. Aí, no final do ano passado, essa resolução da ANEEL, ela aprovou uma reestruturação que havia sido feita pela própria ANEEL, uma reestruturação dos procedimentos de rede, distribuindo os procedimentos de rede em qualificações, vamos dizer assim, o que é operacional, o que são requisitos de um tipo ou de outro, e deu ao ONS oficialmente, para os procedimentos que sejam rotinas operacionais, a autoridade de aprovar essas rotinas operacionais. Ela passou a competência dela para esse tipo de documento.
E a ANEEL, então, isso foi em dezembro, essa resolução normativa, quando a ANEEL ela fez a chamada da chamada pública em maio, né? Em maio desse ano, ela já endereçou e fez uma reunião passando para, com base nessa resolução, a ONS proteja imediatamente o que você tem que ter se protegido e deu lá uma algumas, como é que se diz, limitações, né? Então, de um procedimento que tinha 48 requisitos, passou para 24, por exemplo, mas e com o nome de rotinas operacionais. Então, ela mesma aprovou. Ela deu para comentários em maio, em um mês ou um mês e meio, ela botou na rua e aprovou e botou implementando. Então, é um trabalho em conjunto. A ANEEL e a ONS eles trabalham em conjunto e tem os decretos e os regulamentos, resoluções que passam a competência de um para o outro, mas a responsabilidade é a ANEEL, sempre. Ok, eu tenho mais uma perguntinha aqui, ó, a respeito de PET. É de Plínio de Paula, PET? também não identificou a empresa. Ele está perguntando se não existe alguma política de atualização de software hitless dos equipamentos que busque garantir zero-day patching da infraestrutura crítica. Eu acho que tudo depende da vulnerabilidade que está sendo corrigida. Então, quando a gente pensa em vulnerabilidades ou problemas, né, que são simples de resolver, esses problemas eles podem ser resolvidos através de uma correção bastante simples, que talvez não afete a caixa inteira, ou talvez não afete os serviços, seja hitless. O problema é quando a gente encontra, isso independente do fornecedor, né? Quando a gente encontra uma vulnerabilidade mais grave, que mexe talvez com o sistema operacional do equipamento, e aí nesse caso você precisa fazer uma alteração um pouco mais complexa. A partir disso, hoje em dia, muitos dos softwares dos novos equipamentos, eles são softwares que a gente chama de containerizados, né? São softwares criados em containers, onde a gente tenta colocar em uma caixinha cada funcionalidade independente, uma independente da outra, para que a gente possa efetivamente fazer correções em uma caixa específica sem afetar o resto. Em um container específico de software sem afetar o restante do software. Dessa maneira, o impacto de cada patch, se esse patch ele for voltado para um container específico, ou seja, ele for voltado para uma funcionalidade específica, ele for voltado para alguma coisa muito específica e limitada dentro da caixa, a gente consegue fazer com que o impacto seja cada vez menor. Zero impacto, dependendo da vulnerabilidade, dependendo do problema que está sendo corrigido, é muito difícil. Isso é uma pergunta bastante interessante, porque depende mesmo de como os fabricantes fazem a implementação dentro do dispositivo, como que são as rotinas de interação. Por exemplo, na Schweitzer é possível, nos IADs mais novos, você ter uma atualização de firmware que corrija falhas de comunicação, vulnerabilidade de comunicação, sem afetar a proteção e controle. Então, você, a princípio, não precisaria seguir com o procedimento de desligamento de linha. É claro que isso depende dos agentes, da política dos agentes, mas do ponto de vista do equipamento, o fabricante pode garantir que uma atualização fique limitada a uma certa rotina operacional e não afete outras rotinas. Então, sim, é possível implementar esse tipo de controle e ele é benéfico, na medida em que você não tem que desligar uma linha, desligar um dispositivo primário para aplicar uma atualização que muitas vezes não vai ser explorada tão cedo ou que muitas vezes nem vai ser explorada só por política mesmo. Né? Então, depende muito do desenvolvimento do algoritmo, mas existem soluções, sim, que restringem essa atualização para que ela impacte o menos possível no sistema. Gente, eu vou ler mais alguns comentários dos participantes, mas eu queria, já de antemão, agradecer por parte da UTCAL a participação de vocês, foi um belíssimo webinar. O Kleber Rocha de Oliveira, que é professor da Unesp, está parabenizando
vocês, obviamente, pelo evento, né? E considerando de ótimo nível. O Rafael Diniz complementou a resposta de vocês a respeito da aplicabilidade do procedimento às distribuidoras. Entendo que, da mesma forma, as instalações estratégicas estão nos procedimentos do ONS com exigências e requisitos de telecom também. O Plínio de Paula me mandou o procedimento de segurança cibernética da Anatel. Interessante, pessoal. Então, está olhando isso também. Apesar de que a Anatel é extremamente diferente do que o ONS fez, porque o da Anatel é uma política de segurança voluntária, praticamente. Tá? Eu agradeço muito a vocês, eu acho que foi um belíssimo webinar. Estamos aqui 1h15, 1h17, conversando com o público. Ainda temos público, por favor, se despeçam aí do pessoal e certamente voltaremos a discutir esse tema, que ele está apenas no início. Com certeza. Eu queria agradecer, Dimitri, a organização, agradecer a participação de todos. A gente está aqui à disposição de vocês. A Ciena, junto com a Binário detendo toda a parte de gerenciamento de projeto de segurança, e a Ciena e a CEL, com seus especialistas, né, de segurança de rede, segurança de cibernética, podendo ajudar vocês aí a correr atrás desse procedimento, correr atrás dos itens que estão faltando na rede de vocês, desse procedimento. A gente está à disposição, entre em contato com a gente. Por parte da CEL, também agradeço a organização. Agora já comecei. Vai lá, Eduardo. É que eu estava, como vocês ficaram quietos, eu achei que tinha que chamar alguém. Sem problemas. A gente agradece novamente e parabeniza ao TCL e os participantes pela participação, porque realmente é um tema que só está começando agora. Os agentes têm que começar o mais cedo possível a implementar. Alguns controles nós não chegamos a comentar especificamente dos tempos, mas 18 e 27 meses. Isso pode parecer bastante, mas dependendo, você modificar uma arquitetura que está em operação não é fácil, então fazer políticas também não é fácil, então isso depende mesmo, a gente tem que começar a pensar o quanto antes, e contem com a participação da CEL, da Ciena, dos consultores aí, no que precisarem também, a gente está à disposição para ajudar no sistema de vocês. Obrigado novamente. Bem, eu faço minhas palavras de ambos, né, da Rafaela e do Eduardo, e recomendo sempre que comece de cima para baixo, né? A empresa ela tem que estabelecer a sua política e designar quem são os responsáveis pelo assunto de segurança, né? E participar desse webinar foi muito, muito, muito bom, principalmente com esse time maravilhoso e nesse espaço da UTC América Latina. Muito obrigado para todos. Até a próxima. Obrigado a vocês, obrigado a todos que estão assistindo. Vejam na tela que nós temos um summit com 9 painéis com temas mais variados de interesse. Um deles, obviamente, a segurança cibernética. Teremos painel sobre IoT, vídeo monitoramento, videossegurança, inovações na manutenção, soluções inovadoras, energia verde, sustentabilidade, ESG, geração distribuída, espectro de frequências, sistemas de telecomunicações para utilities. Venham todos, vai valer a pena assistir esse UTC AL Summit agora no final de agosto. Eu agradeço aos nossos palestrantes de hoje. Muito obrigado e vamos para o próximo webinar depois do nosso summit. Obrigado. Obrigado. Até a próxima.